E aí, beleza? Na cidade de Tebas, considerada a joia do império do faraó Sete I, o sumo sacerdote Imhotep vive sob uma sombra de perigo. Ele mantém um romance proibido com Anck-Su-Namun, a esposa do faraó, a única mulher que nenhum outro homem tem permissão para tocar. O segredo dos dois é colocado à prova quando o próprio faraó entra nos aposentos reais e percebe que a pintura dourada no corpo de sua amante está borrada. Diante da fúria do soberano, Imhotep surge das sombras e, junto com Anck-Su-Namun, ataca e mata o faraó. O barulho do crime atrai os Medjay, os guardas de elite, que começam a derrubar as portas. Desesperada para garantir seu futuro, Anck-Su-Namun ordena que Imhotep fuja, pois apenas ele possui o conhecimento para ressuscitá-la usando o livro sagrado. Enquanto Imhotep escapa, Anck-Su-Namun tira a própria vida diante dos guardas reais. Imhotep não desiste de seu amor e consegue levar o corpo dela junto com o livro negro dos mortos para Hamunaptra, a lendária cidade dos mortos, onde pretende realizar o ritual proibido para trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Em Hamunaptra, Imhotep retira os órgãos vitais de Anck-Su-Namun e os coloca em 5 vasos sagrados. Ele abre o livro negro dos mortos e começa a recitar as palavras proibidas, fazendo com que a alma da mulher surja do submundo para habitar seu corpo novamente. No entanto, no último segundo, os guardas Medjay invadem o local e interrompem o ritual. Os sacerdotes que ajudaram Imhotep são capturados e condenados a serem mumificados vivos. Para o sumo sacerdote é reservada a pior das punições, o Homdai, um castigo tão terrível que nunca havia sido realizado antes. Os carrascos cortam a língua de Imhotep e o enrolam em faixas enquanto ele ainda respira. Ele é jogado em um sarcófago de pedra e, antes de fecharem a tampa, centenas de escaravelhos carnívoros são despejados sobre ele. Os insetos começam a devorar sua carne lentamente, enquanto ele é selado vivo, condenado a sofrer como um morto-vivo pela eternidade. Os Medjay passam a vigiar o local para garantir que ele nunca seja libertado, pois se acordar, Imhotep se tornará uma praga ambulante que trará as pragas do Egito e destruirá toda a humanidade. 3.000 anos depois, em 1923, o capitão Rick O'Connell se vê cercado em Hamunaptra durante um ataque massivo de tribos árabes. Enquanto Rick luta pela vida, seu companheiro Benny Gabor foge covardemente e se tranca em uma cripta sob a estátua de Anubis, deixando Rick sozinho diante de dezenas de inimigos. Rick resiste até sua munição acabar, mas um fenômeno sobrenatural interrompe o combate. Um rosto colossal se forma em uma tempestade de areia, afugentando os árabes. No topo das dunas, Ardet Bey e os guerreiros Medjay vigiam a cena. Um dos guardas pergunta se deve matar o sobrevivente, mas Ardet responde que o deserto fará o trabalho por eles. No Museu de Antiguidades do Cairo, Evelyn Carnahan causa um desastre total na biblioteca ao derrubar uma escada, gerando um efeito dominó que joga todas as estantes no chão. O curador fica furioso e exige que ela organize tudo. Pouco depois, seu irmão Jonathan surge das sombras usando uma múmia para assustá-la. Ele revela ter conseguido um artefato metálico em uma suposta escavação em Tebas. Evelyn examina o objeto e descobre um mapa secreto que leva direto para Hamunaptra e para o lendário tesouro de Seti I, o faraó mais rico de sua dinastia. A empolgação diminui quando o curador queima parte do mapa que levava à cidade perdida e ela percebe que Jonathan não encontrou nada. Ele roubou o mapa de um americano que agora está apodrecendo na prisão do Cairo. Evelyn e Jonathan visitam a prisão e encontram Rick O'Connell em péssimas condições. Rick confirma que esteve na cidade perdida e descreve detalhes que provam sua veracidade quando Rick dá um beijo em Evelyn e pede para tirar daquele lugar. Quando ele é levado para a forca, Evelyn entra em desespero e negocia com o diretor da prisão, Gad Hassan. Ela oferece uma porcentagem do tesouro em troca da vida do prisioneiro. Rick já está com a corda no pescoço e o alçapão se abre, fazendo-o lutar por ar diante da multidão. O diretor ordena que cortem a corda e Rick se salva graças a Evelyn. No porto de Gizeh, no Cairo, Rick aparece com um visual totalmente renovado, barbeado e bem vestido, o que deixa Evelyn bastante impressionada. O diretor da prisão também surge com suas malas e avisa que vai junto para garantir que seu investimento seja protegido. Todos embarcam em um barco a vapor para subir o Nilo e dar início à jornada. Durante a viagem, Rick percebe que uma equipe de americanos caçadores de tesouros também está a bordo com o mesmo objetivo de
chegar em Hamunaptra. Enquanto o barco avança pela noite, Rick e Evelyn conversam no convés e ela conta que seu grande sonho é encontrar o livro de Amon-Ra, uma relíquia feita de ouro puro e que contém poderes mágicos. É nesse momento que Rick descobre que seu antigo parceiro Benny, o homem que o deixou para morrer, está escondido ali e servindo de guia para os americanos. Sem pensar duas vezes, Rick agarra Benny e o joga para fora do barco. Mas a tranquilidade acaba quando os Medjay invadem o navio e atacam o quarto de Evelyn em busca do mapa e da chave metálica. Rick aparece disparando suas pistolas e começa um tiroteio pesado para salvá-la, enquanto os americanos também entram no combate atirando para todos os lados. Com o barco pegando fogo e cercado pelos guerreiros, todos são forçados a pular nas águas do rio Nilo. Na manhã seguinte, o grupo se encontra às margens do rio e chega a uma vila próxima, onde Jonathan consegue comprar 4 camelos para continuarem a travessia pelo deserto. Enquanto se organizam para partir, Rick começa a olhar para Evelyn de um jeito diferente, percebendo o quanto ela é realmente bonita. O grupo atravessa o deserto sob o sol escaldante, sem saber que os Medjay os observam de longe o tempo todo. Rick para os camelos no topo de uma duna e pede que todos esperem o momento certo. Assim que o sol começa a nascer, o reflexo da luz revela as ruínas de Hamunaptra surgindo do meio das areias. Eles iniciam uma corrida contra os americanos e entram na cidade. O egiptólogo que acompanha os caçadores de tesouros desdenha de Evelyn, acreditando que ela não sabe de nada, mas é o conhecimento dela que os leva para as passagens profundas da pirâmide. Os dois grupos acabam se confrontando em um corredor, mas Rick decide que há espaço suficiente para todos trabalharem e cada equipe segue seu caminho. Enquanto isso, o diretor Gad Hassan acaba se desprendendo do grupo e encontra joias em formato de escaravelho incrustadas em uma parede. Movido pela ganância, ele começa a arrancá-las, mas uma delas cai sobre a areia e se revela um inseto vivo que entra em seu corpo. O escaravelho rasteja por baixo de sua pele, deixando-o louco de dor até que ele morre em um túnel escuro. Do outro lado, os escavadores dos americanos também sofrem uma tragédia ao tentarem abrir um sarcófago, caindo em uma armadilha de sal pressurizado que mata vários homens instantaneamente. Evelyn, Jonathan e Rick continuam explorando e acidentalmente encontram uma tumba misteriosa enterrada sob o chão da estátua de Anubis. Naquela noite, enquanto descansam, eles verificam a bolsa do falecido diretor da prisão e acham uma garrafa de uísque que usam para tentar relaxar após as mortes do dia. De repente, os Medjay aparecem no acampamento e cercam o grupo, dizendo que eles estão invadindo um local amaldiçoado que deveria permanecer esquecido. Eles têm exatamente 2 dias para saírem daquele lugar antes que a maldição os alcance. Na manhã seguinte, Rick, Evelyn e Jonathan retornam ao sarcófago enterrado sob a estátua de Anubis para ver o que há dentro. Ao abrirem a tampa pesada, eles encontram o corpo de Imhotep em um estado de conservação impressionante. Evelyn observa marcas de desespero no interior da tampa, confirmando que o sacerdote foi selado vivo e tentou escapar da tumba com as próprias mãos. Enquanto isso, em outro ponto da escavação, os americanos localizam um baú sagrado que contém os jarros canópicos e o livro negro dos mortos. Eles tentam abrir o livro, mas percebem que ele é feito de pedra e exige uma chave específica para destravar o mecanismo. Quando a noite chega, os dois grupos acampam juntos e Evelyn aproveita o momento em que o egiptólogo americano adormece para roubar o livro negro. Rick percebe a movimentação e tenta avisar que aquilo é má ideia, mas Evelyn está decidida. Ela usa a chave metálica para abrir o cadeado de pedra e começa a ler uma das inscrições em voz alta. No instante em que as palavras são pronunciadas, a múmia de Imhotep volta à vida e o solo de Hamunaptra começa a tremer violentamente e uma nuvem massiva de gafanhotos surge do deserto para invadir a cidade. A multidão corre em direção à pirâmide para fugir da praga, mas o caos faz com que todos se espalhem pelos túneis. O Sr. Burns acaba caindo durante a fuga e seus óculos se estilhaçam no chão. Sem conseguir enxergar nada, ele se perde do resto do grupo e começa a vagar sozinho pela escuridão e o barulho atraía a múmia de Imhotep. Rick e Jonathan tentam encontrar um caminho seguro, mas são encurralados por centenas de escaravelhos que saem das fendas das paredes. Eles correm para salvar suas vidas e acabam se separando de Evelyn no labirinto de pedra. Vagando sozinha, Evelyn ouve gemidos de dor e encontra o Sr. Burns. Ao iluminar o rosto dele, ela entra em choque ao ver que a criatura roubou
roubou seus olhos e sua língua para começar a reconstruir o próprio corpo. Evelyn recua aterrorizada enquanto a múmia esquelética se aproxima lentamente, estendendo a mão e sussurrando o nome de Ankh-Su-Namun, como se a visse através dos séculos. Rick surge no corredor e descarrega sua espingarda contra o peito da criatura, mas os tiros apenas abrem buracos que não parecem causar dor. Eles correm desesperadamente para fora das ruínas e encontram Ardet Bey e os Medjay, que observam o caos com pesar. Ardet avisa que o mal foi despertado e que agora nenhuma arma mortal no mundo será capaz de deter o que eles libertaram. Enquanto isso, Nobene fica preso em um beco sem saída e dá de cara com Imhotep. Desesperado, ele começa a mostrar vários símbolos religiosos e a rezar em diversas línguas, esperando por um milagre. Quando Beni começa a falar em hebraico, a língua dos antigos escravos, a múmia interrompe o ataque e percebe que o homem pode ser um servo útil. Imhotep poupa sua vida em troca de sua lealdade e o transforma em seu guia no mundo moderno. De volta ao Cairo, o clima é de tensão absoluta. Rick tenta convencer Evelyn a fazer as malas e ir embora o mais rápido possível, mas ela se recusa, acreditando que o conhecimento que possui pode revelar uma forma de derrotar a criatura através do livro de Amon-Ra. Enquanto eles discutem em um bar, Beni aproveita a distração para levar Imhotep até o quarto onde o Sr. Burns está se recuperando. A múmia termina o que começou, drenando o restante da vida do americano para regenerar ainda mais sua própria carne e recuperar sua visão. De repente, o mundo parece entrar em colapso quando a água de todas as fontes e copos se transforma em sangue. Bolas de fogo começam a cair do céu, destruindo partes da cidade, enquanto as pragas do Egito se manifestam violentamente. Rick e o grupo correm para o quarto de Burns e encontram Imhotep, que agora possui uma aparência quase humana e exibe uma força sobre-humana ao arremessar Rick contra a parede com apenas um braço. No entanto, quando um gato branco surge no recinto, a múmia recua em pânico absoluto. Como os gatos são os guardiões do submundo, o medo faz com que Imhotep se transforme em um redemoinho de areia e desapareça pela janela antes que Rick possa reagir. No museu, o curador revela a Rick e Evelyn que ele é um dos Medjay e explica que a criatura só teme os gatos por serem os guardiões do submundo, mas avisa que em breve esse medo vai passar e ele não temerá mais ninguém. Ele alerta que todos os que abriram a arca amaldiçoada estão marcados para morrer e serão caçados um por um. Enquanto Evelyn é mantida em segurança, Rick encontra Beni mexendo em suas coisas atrás do mapa e da chave metálica. Rick encurrala o traidor, que confessa que Imhotep quer recuperar sua forma física total usando os órgãos e fluidos dos americanos. Gritos ecoam pelo local e Beni consegue escapar na confusão. Do lado de fora, a múmia já localizou o egiptólogo e drena sua vida, lançando em seguida uma praga de moscas que toma conta de toda a cidade. O próximo alvo é o Sr. Henderson. Imhotep o envolve em uma nuvem de areia e consome o que resta de sua vitalidade, ficando com a aparência quase totalmente recuperada e humana. Com esse novo poder, ele invade o quarto de Evelyn e a beija, tentando transformá-la em sua rainha. Mas Rick aparece no último segundo com um gato branco e o espanta novamente. O grupo se reúne no museu em busca de respostas e percebe que uma multidão de seguidores de Imhotep, cobertos por chagas e feridas, está cercando o prédio. Evelyn estuda os textos antigos e descobre que o livro de ouro de Amon-Ra é a única arma capaz de enviar a criatura de volta para as trevas e percebe que ele deve estar escondido em outro ponto de Ramunaptra. Os seguidores fanáticos invadem o museu e o grupo foge em um carro, iniciando uma perseguição frenética pelas ruas do Cairo. Durante a fuga, Daniels cai do veículo e é cercado pela múmia, que termina sua regeneração completa ao matá-lo. O carro acaba batendo e o grupo fica sem saída quando Imhotep surge com seu exército de escravos. Evelyn percebe que Rick e Jonathan serão mortos se ela não intervir. Então decide se entregar voluntariamente. Ela pede que Rick vá salvá-la antes de ser levada pela criatura. O curador do museu decide ficar para trás para segurar a multidão e cobrir a fuga dos outros, acabando morto pelos seguidores enquanto Rick e Jonathan conseguem escapar para planejar o resgate. Rick, Jonathan e Ardet Bey encontram o Capitão Winston, um ex-piloto da Guarda Real que aceita ajudá-los a chegar em Ramunaptra
com seu biplano. Enquanto sobrevoam o deserto, Imhotep sente a presença deles e usa seus poderes para criar uma parede de areia colossal com o formato de seu rosto, tentando engolir a aeronave. Nas ruínas, Evelyn percebe o que está acontecendo e decide beijar a múmia para distraí-la e salvar a vida dos amigos. O gesto funciona e Imhotep interrompe o ataque, mas o avião já está avariado e acaba caindo em uma duna de areia. Rick, Jonathan e Ardette conseguem escapar dos destroços, mas Winston morre no acidente e seu avião é rapidamente enterrado pelo deserto. Imhotep leva Evelyn de volta ao coração de Ramunaptra para completar o ritual, enquanto Rick e Ardette buscam uma entrada alternativa para o resgate. No caminho, Jonathan avista joias de escaravelho em uma parede e tenta pegá-las, mas um dos insetos entra em seu corpo e começa a subir pelo braço. Rick usa uma faca para remover o escaravelho e atira nele para matá-lo, mas o barulho do disparo acaba alertando Imhotep. Para se proteger, a múmia usa sua magia e ressuscita seus antigos sacerdotes que foram mumificados vivos, enviando os guardas esqueléticos para caçar os invasores. Rick, Jonathan e Ardette correm por um salão repleto de tesouros e montanhas de ouro, mas o brilho das riquezas logo é ofuscado por múmias que começam a sair das paredes para caçá-los. Sem tempo a perder, Rick acende uma banana de dinamite e explode a entrada, selando a passagem para ganhar tempo e impedir que os mortos-vivos os alcancem. No meio da poeira e dos escombros, eles finalmente encontram o lendário livro de ouro de Amon-Ra, escondido sob a estátua de Horus. Enquanto tentam sair, uma nova horda de servos surge de outra passagem e Ardette Bey decide ficar para trás para segurá-lo sozinho, dando a chance para Rick e Jonathan fugirem em direção ao altar principal. Lá, Imhotep já conseguiu invocar o espírito de Anki-Su-Namun e está prestes a completar o sacrifício final usando o corpo de Evelyn. Jonathan aparece de repente mostrando o livro dourado, criando a distração perfeita para Rick atacar as múmias sacerdotes e salvar Evelyn das correntes. Jonathan começa a ler as inscrições na capa e acaba despertando os soldados gigantes do faraó, mas ele percebe que precisa terminar a leitura rapidamente para conseguir controlá-los, ou todos ali serão esmagados. Evelyn é atacada pela versão decomposta de Anki-Su-Namun, enquanto Rick é caçado pelos soldados esqueléticos de elite. Depois de uma luta desesperada, Rick é encurralado contra a parede e quase morre sob as lâminas dos guardas. Mas Jonathan finalmente consegue decifrar o resto da inscrição no livro. Ele grita o comando final e os soldados param o ataque imediatamente, voltando-se contra Anki-Su-Namun e matando a vilã sob as ordens de Jonathan. Imhotep fica furioso ao ver sua amada ser destruída novamente e parte para cima de Jonathan. Mas Rick intervém no último segundo e corta o braço da criatura, roubando a chave metálica no processo. Ele joga o artefato para Evelyn, que abre o livro de ouro e lê a oração sagrada em voz alta. Uma carruagem divina surge do nada e atravessa o corpo de Imhotep, retirando sua imortalidade e transformando-o em um homem comum. Rick aproveita a oportunidade e desfere um golpe mortal no estômago do antigo sacerdote. Ferido e sem seus poderes, Imhotep caminha cambaleando até o Lago dos Mortos e diz que a morte é apenas o começo antes de ser puxado de volta para as sombras do submundo. Com a derrota de Imhotep, toda a pirâmide começa a tremer violentamente e a ser selada por um mecanismo antigo que afunda as ruínas nas areias movediças. No meio da correria para escapar, Jonathan acaba perdendo o livro de ouro, que desaparece para sempre nos escombros. Benny, movido pela ganância extrema, fica para trás tentando carregar sacos de tesouro e acaba preso por uma porta de pedra que se fecha sozinha. Sem luz e sem saída, ele é cercado por milhares de escaravelhos famintos e morre devorado na escuridão da pirâmide. Rick, Evelyn e Jonathan conseguem sair das ruínas bem a tempo de verem Ramunaptra ser totalmente soterrada pelo deserto. Para a surpresa do grupo, Ardette Bey aparece vivo e os agradece por terem evitado o apocalipse. Eles descobrem que os camelos que Benny havia carregado estão repletos de ouro, garantindo que a jornada não tenha sido em vão. Rick e Evelyn finalmente se beijam e partem juntos montados nos camelos. Terminando assim, A Múmia, filme de aventura e fantasia de 1999, e eu espero você no próximo vídeo.